Olá, pessoal! Aquele abraço à distância para vocês. A nossa aula de hoje vai ser língua portuguesa interdisciplinar com história, geografia e artes. Sabe qual é o nosso tema de hoje? Conhecimento cultural. Você conhece o seu país? Você sabe em que região você mora? Então, nosso primeiro desafio é esse, é saber em qual região você mora. Muito bem, se você disse região Nordeste, legal, isso mesmo. Você mora na região Nordeste, mas nós vamos fazer um estudo com as 5 regiões do país. O nosso Brasil é imenso e ele está dividido por 5 regiões. A região Norte, a região Nordeste, a Centro-Oeste, a Sul e a Sudeste. E esse momento de conhecimento cultural, nós vamos escolher uma região. E aí, vamos escolher a região Nordeste. Bacana, a nossa região. A gente vai conhecer quais são os costumes dessa região com essa cultura junina. As outras regiões também são muito ricas e têm seus costumes, coisas bacanas. Só que esse momento a gente vai compartilhar esse conhecimento de leitura, de escrita e de interpretação com a região Nordeste. Bacana? A gente vai conhecer os costumes, a gente vai conhecer os personagens, as pessoas, a arte, o meio ambiente, a culinária, a economia, política e social da nossa região. Muita coisa, não é? Mas calma, a gente vai fazer tudo isso aos poucos. Nesse primeiro momento, que a gente já escolheu a região, a gente também vai fazer pesquisa no mapa do Brasil para conhecer os costumes das outras regiões. Legal? Então, a gente tem um compromisso de conhecer o nosso mapa do Brasil, as 5 regiões e conhecer um pouco da história de cada um. Nesse momento, eu vou compartilhar com você o conhecimento da região Nordeste, tá? E nós vamos compartilhar com a primeira palavra, tá? Que vai ser costumes. Vamos ver aqui nessa tela, tá? Nesse quadro branco. E aqui a gente vai ver quais são os costumes da nossa região. Escreve aí no seu caderno, Nordeste. Vamos comigo para a região Nordeste? Vem conhecer, vem visitar a nossa região, rica em cultura. Começando com a palavra costumes. Aqui, ó. Mês. Ok? Agora que você já escreveu a palavra costumes, eu vou dividir esses costumes em 2 conhecimentos. O primeiro conhecimento, nós vamos falar sobre dança. Escreve aí, ó. Dan, como se escreve dan? Dança. E roupas. Isso mesmo, nós vamos escolher roupas. E agora nós vamos conhecer quais são os costumes juninos com a dança e com a roupa. Com as danças, nós estamos falando das danças culturais,
junina, e você pensou logo em quê? Em forró. Eu sei que você pensou em forró, em chachado, coco de roda, guerreiro. Isso mesmo. As nossas danças regionais desse período, elas são o forró, o chachado, o guerreiro, tá? Que são tradições desses costumes que a gente tem aqui na região Nordeste e que você adora o forró nordestino. Legal? E quando a gente vai falar aqui, ó, de roupas, a gente está se referindo à cultura e os costumes daquela roupa junina. Isso, a chita, com a sua estampa colorida, não é? Essa chita, ela tem uma alegria de estampas e que as pessoas usam muito nesse período, que ela traz essa alegria, dessa beleza das cores, dessa mistura de estampa com cores que alegra, tá? E o xadrez, com a sua diversidade também de cores e de formas de xadrez. Então, a gente tem aí essa cultura da dança e da roupa, muito comum nesse período de fazer esse momento de escolha de danças e de roupas. Agora nós vamos falar sobre personagem, tá? Como se escreve? Personagens. Esses personagens, ó, estes personagens, nós estamos falando de quem? Dos que são homenageados nesse período. Então, quando eu falo do personagem, eu vou estar falando de 3 personagens que fazem parte dessa história. Primeiro, você já relaciona quem é festejado nesse período junino. A primeira fogueira, aí você já faz essa relação. Olha quanto conhecimento, tá? Que você já tem. Isso mesmo, você diz Santo Antônio, primeira fogueira, que é o santo, ó, como se escreve? Santo. E como se escreve Antônio? Vamos ver como a gente escreve Antônio. Antônio, ok? E o segundo, que é aquele da maior fogueira, da maior festa, da maior animação. Legal, São João. Isso mesmo, você disse que é o São João. São, como se escreve São? São João. E agora a gente vai para o último homenageado, que é o São, como se escreve São Pedro. Ok. Pedro. Agora a gente já tem aqui os personagens. Agora nós vamos ao próximo, pessoas. Como se escreve pessoas? Ó, as. E aí você pode dizer pessoas, não é a mesma coisa que personagens? Não. Quando eu me refiro aqui a personagens, são
eles que estão fazendo parte dessa história e que tem aqui, né, esses personagens, uma história, né, um fato, um acontecimento. Nesse personagens aqui, eu estou me referindo aos homenageados desse festejo. Quando eu estou falando aqui, ó, de pessoas, aqui, ó, quando eu estou falando aqui de pessoas, eu estou me referindo a pessoas que fazem parte desse momento e que comemora junto com os outros, na relação afetiva, na relação social, na relação de colaborar, de compartilhar. Sabe quem são essas pessoas? Os cantores de bandas de forró, os cantores sertanejos, os cantores que alegram com as suas canções. Então, aqui eu tenho os cantores. Ó, como se escreve? Cantores. E nesses cantores, eu incluo todos os cantores. Todos aqueles que cantam e encantam com suas canções. Agora, eu tenho aqui o sanfoneiro, outra pessoa, que também pode ser um personagem, né, da história dessa cultura, mas a gente vai colocar ele aqui, ó, como pessoas que também fazem essa relação afetiva, de alegria, de emoção com os festejos juninos. Então, aqui eu tenho quem? Os zabumbeiros. 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 E aqui, quem eu falei primeiro? O sanfoneiro. Achou que eu tinha esquecido? Não, eles são pessoas importantes nesse momento. Eles alegram, eles acompanham os cantores com seus instrumentos, que é a sanfona. Então, o sanfoneiro. Como se escreve? Neiro, o sanfoneiro, os sanfoneiros, tá? Então, agora a gente já tem essas pessoas, e a gente ainda tem os dançarinos, que só nós fazemos parte desse momento de interação, de colaboração, de alegria e de festejo. E de celebração, não é? Porque a gente celebra a cultura junina de uma forma bem alegre. Então, a gente tem aqui os dançarinos, que você já pode incluir aqui. Pessoas que são os dançarinos. E são os festejos, né? Os que festejam essa alegria. São essa coletividade, essa sociedade, esse povo que fazem a festa ficar mais alegre. Ok? Agora a gente vai partir para a arte. Mas aqui eu vou limpar, tá? Toda essa parte que você já escreveu. Eu vou limpar porque nós vamos fazer o segundo momento ainda desse tema, que a gente parou em pessoas, e a gente vai ver agora que eu preciso, tá? Aqui, usar o momento, e eu vou usar, nesse momento aqui, eu vou ver com você que a gente vai dividir essa tela em 2 momentos, porque a gente tem esses temas. Então, vamos recuperar o conhecimento? Até aqui, o que você viu lá na tela? Qual foi a primeira palavra? Costumes. Legal. E aí, os costumes eu tenho o quê? Você já sabe, dentro dos costumes?
Eu puxei a dança e as roupas. Depois eu fui para a palavra personagens. Quem são esses personagens? Os homenageados. Santo Antônio, São João, São Pedro. Legal? Aí agora eu fui para as pessoas. Quem são as pessoas? Os cantores das bandas de forró, o sertanejo e todos os cantores que alegram, os sanfoneiros e os zabumbeiros. Agora nós vamos compartilhar, nesse momento, tá? Com a segunda tela, a arte. Escreve aí arte. Como fazer isso aqui? Arte. E aí? Como é que a arte ela está nesse meio cultural junino? Ela está completa com o quê? Ela vai estar com bandeiras, ela vai estar com balões, com essa decoração junina que você tem, que são os símbolos juninos. Então, aqui você vai colocar bandeira. Como se escreve? Bandeiras. Certo? Aqui tem as bandeiras. Nesse outro momento, a gente vai ter aqui os balões. Que a gente sabe que não é correto, né, soltar balões, mas a professora está falando aqui nesse balão ou balões decorativo. Aqueles balões que você usa para enfeitar a sua festa. Porque os balões que são soltados, né? Esses aqui, a gente já sabe que não é correto e que não é bom para o meio ambiente, porque eles provocam incêndios. Não é isso? A gente já tem essa consciência, a gente já estudou, a gente já aprendeu os riscos que tem de soltar balões. Mas quando a gente fala dessa arte aqui, eu estou me referindo aos símbolos, bandeiras, balões e o que mais que a gente pode usar aqui? As decorações diversas que a gente usa no período junino. E também a gente tem aqui a fogueira, que a gente vai tratar dela na questão ambiental. Legal? Ok? Então, agora a gente vai falar de paisagem. Como se escreve paisagem? A paisagem. Quando a professora fala de paisagem, o que é que vem logo na nossa cabeça? O campo? A cidade? Sim, a paisagem ela está formada pelo campo e pela cidade, a zona rural e a zona urbana. E essa paisagem ela é formada com essa cultura por um arraiar. Geralmente a gente faz o arraiar. Como se escreve? Arraiar. E aqui a gente vai ter, nesse arraiar, toda aquela ornamentação de festa do interior, de festa da zona rural, com milho, pipocas, as comidas, os balões, as decorações, os personagens, as pessoas. Legal? Lembrando que esta paisagem, ela está relacionada a isso mesmo, a zona rural e a zona urbana, a cidade e ao campo. E a melhor forma de festejar esse momento, geralmente, é o campo, porque é a tradição bem próxima desse tema, que são culturas juninas.
Agora a gente tem o meio ambiente, que também está nesse tema, meio ambiente. Então, a gente vai ter o meio, tá? Como se escreve? Meio ambiente. Ambiente. Novamente, voltando a esse meio ambiente, a gente já está se referindo de novo a esta paisagem, que seja no campo, que seja na cidade, que seja na sua casa, na chácara, no sítio, na fazenda, no espaço geográfico desse meio ambiente. E sabe qual é a nossa maior preocupação agora com esse meio ambiente aqui, ó? É com as fogueiras. Aí a gente vem nesse meio ambiente, vai ter o que aqui, ó? Fogueira. Como se escreve fogueira? Ó, fogueira. A gente vai ter a fogueira e a gente vai ter aqui os fogos. Ó, fogos. Também fogos fazem parte desse tema de cultura. É costumes de se fazer fogueiras na comemoração de homenagem àqueles 3 personagens: Santo Antônio, São João e São Pedro. É costumes fazer arraiar, fazer bandeira, fazer balões e soltar fogos. Só que a gente já adquiriu essa consciência de que não é bom para o meio ambiente. A fogueira e os fogos, eles não são legais para o meio ambiente. Por que será? Você sabe me dizer por que a professora está dizendo que a fogueira e os fogos, eles prejudicam o meio ambiente? Sim, a fogueira com queimadas e a fumaça, ela é tóxica, ela prejudica a saúde do cidadão, das pessoas. Você já imaginou você ter que passar na rua, entrar numa cidade, passar de rua em rua, e essa rua está todo mundo com fogueira? Você vai conseguir respirar? O seu oxigênio vai estar limpo? Não é prejudicial? Como fica esse ambiente carregado de fumaça? E os fogos? Por que os fogos? Os fogos, eles prejudicam demais os animais. Quando os fogos são estourados, aquele impacto daqueles estouros, os animais, os pássaros, os cachorros e todos os animais se assustam. Os fogos, eles alegram, mas também eles são prejudiciais aos animais e às aves. Nesse período junino, que se faz muita fogueira e muitos fogos, os animais sofrem, principalmente as aves. Com o estouro dos fogos, eles se assustam e eles ficam migrando e ficam perdidos, tá? Voando por aí, desesperados, porque a gente faz essa atitude que não é correta, mas faz parte dos nossos costumes. Legal? E agora a gente vai para a culinária. Olha só que bacana! Culinária. Como se escreve? Culinária. O que é a culinária, gente? Legal! Se você pensou que culinária, tá? Culinária
Se você pensou que culinária é comidas típicas, bingo para você! Acertou! As nossas comidas típicas é a culinária dessa cultura. São as comidas típicas. Como se escreve comidas típicas? Ó, das comidas típicas. Típicas. E agora? O desafio é com você. Quais são as comidas típicas? Vamos começar pela comida típica de milho. Canjica, pamonha, pipoca, milho cozido, milho assado. Aí vem cocada, bolo de milho, tapioca, munguzá, arroz doce, canjica, pé de moleque. E aí, eu sei que você sabe mais ainda. Que tal a gente fazer agora uma lista de comidas típicas e fazer uma dessas receitas? Legal? Aceita o desafio de fazer a lista de comidas e ainda trazer para comentar, para compartilhar aqui nesse grupo uma comida típica que você pode ter em casa, do costume da mamãe, do costume do papai e do costume da vovó. Vamos fazer esse momento? E aí, agora, somando tudo isso aqui, gente, eu vou fazer uma pergunta. Você acha que esse momento, com essa riqueza, com dança, com arte, paisagem, meio ambiente, comidas típicas, pessoas, tudo isso é importante para a economia da nossa cidade? É importante para a economia política do município? Gera recurso? Gera relação social? Gera comemorações? E aí? Quando a gente fala de comemorar, quando a gente fala de festejar, a gente está falando de relação social, de relação de alegria, não é? De compartilhar e de colaborar. E tudo isso gera economia, riqueza, lucro para o município, para a cidade, para o estado, para o turismo. Olha quanta coisa boa dentro de uma cultura, de uma região, que traz toda essa riqueza. Então, bacana, não foi o nosso momento? Conhecimento. Agora, a gente vai voltar aqui à nossa tela. E nesse momento eu vou perguntar, gostaram do momento de hoje e do conhecimento? O que você aprendeu da região Nordeste? Eu sei que ainda tem muita coisa ainda para a gente aprender da nossa região. Que tal o desafio da pesquisa? Vamos à busca! Vamos pesquisar mais conhecimento, porque eu sei que ainda tem as brincadeiras, os jogos, tá? Que fazem parte. E o desafio é com você, apresentar um jogo e uma brincadeira típica de costumes do papai ou da mamãe, que faz parte da cultura e do conhecimento junino. Legal? Eu aguardo que você faça esse momento de compartilhar conhecimento com a professora e com seus colegas. Um beijo e até a próxima aula.